Curiosamente, a esse ponto dizer que Berserk do Kentaro Miura é uma das obras da literatura que mais influenciaram a minha vida é o tipo de coisa que te faz parecer a pessoa mais babaca e pretensiosa do mundo. Não me entenda mal, não tô dizendo que se tu tem Berserk como um mangá favorito, ou coloca ele em destaque maior com relação às outras obras, queira dizer que tu seja um daqueles moleques que ficam na internet reclamando que Dragon Ball não tem história, ou dizendo que Vinland Saga é o melhor mangá de todos os tempos e que todo mundo deveria gostar. Mas infelizmente, a esse ponto, trazer Berserk para uma discussão em um cenário que atualmente é dominado por Jujutsu e Demon Slayer soa um pouco pretensioso, principalmente porque o que eu mais vejo são pessoas por aí defendendo Berserk, mas passando pelo ponto principal da história como se nem sequer tivesse lido. E bom, é bom avisar que a partir desse ponto o vídeo vai apresentar níveis um pouco elevados de babaquice, então fique avisado. Existe uma frase muito famosa associada ao filósofo alemão do bigodão, o Friedrich Nietzsche, que diz: "Quem tem por que viver, suporta quase qualquer como". Apesar de eu não ter encontrado a obra exata onde ele cita essa frase, é bem fácil compreender o que ela significa exatamente. Quem tem motivo para viver, suporta qualquer coisa. No entanto, apesar de ser uma frase bem concisa e direta, é importante ter em mente que ela não é uma resposta para algo. Afinal, e se eu não tenho um motivo para viver? Eu sou obrigado a encontrar uma razão para minha existência? O que é que me move? E esses questionamentos são bem válidos, até porque todo mundo em algum momento já deve ter parado para se perguntar essas coisas. E é justamente por isso que o mangá do Kentaro Miura é tão importante para mim, pessoalmente. Eu admito que o meu primeiro contato com ele foi relativamente recente, no final do ano passado, já que eu estava em um momento bem esquisitinho, onde eu estava lidando com alguns problemas internos que estavam quase me levando para um lado tanto perigoso da melancolia. Até que, por algum motivo, que eu não me lembro exatamente, eu comecei a ler. E cara, que experiência. O passado do Guts foi a primeira coisa que me pegou desprevenido. Não exatamente nos pontos que as pessoas consideram mais chocantes, como o abuso físico e mental que ele sofre durante esse período, mas sim os momentos finais desse flashback. Logo depois do Gambino, o homem que adotou o Guts, perder a perna em uma batalha, ele meio que entra em uma espiral de decadência e parte para cima do garoto tentando matar ele. De acordo com o próprio Gambino, ele só deixou a sua falecida esposa adotar o Guts porque pensou que ele morreria depois de alguns dias. Afinal, um bebê que nasceu de uma mulher morta não teria como sobreviver por tanto tempo, além de ser um mau presságio. Por causa disso, na cabeça do Gambino, matar o Guts ali mesmo seria como uma solução para todos os problemas dele, e que tudo voltaria a ser como era quando ele ainda tinha suas duas pernas e podia lutar junto do seu bando de mercenários. Isso até o Guts usar a sua espada e matar ele. O Guts tenta fugir do acampamento depois disso, é perseguido pela companhia de mercenários, é acertado e deixado para morrer em um penhasco. E é aqui que acontece o momento que eu citei agora há pouco, porque é apresentado pra gente uma sequência de painéis do Guts acordando, se levantando e caminhando sem rumo nenhum pela noite. E aí que tá o detalhe, porque por toda a sua vida até aquele momento, os únicos motivos que moviam o Guts eram matar inimigos para conseguir a aprovação da única pessoa que ainda restava para ele. Mas, naquele momento, não tinha mais nada que ele pudesse fazer. Tanto que, na primeira oportunidade, ele simplesmente decide se entregar a uma matilha de lobos. Afinal, era muito mais fácil simplesmente morrer ali do que continuar tendo que enfrentar as coisas horríveis que a vida jogava nele. E aqui acontece algo bem interessante. Ele começa a se defender e a matar os lobos ao redor. Curiosamente, é deixado a entender que ele não estava fazendo aquilo conscientemente, quase como se o corpo dele estivesse agindo por puro instinto, como se existisse algo dentro dele que não quisesse morrer de verdade. E é aqui que o Guts começa a se tornar o homem quebrado que a gente conhece. E é basicamente após uma sequência brutal, absurdamente emocional e exaustiva dele massacrando a matilha, ele termina de pé apoiado na própria espada. E é nesse momento que o Guts deixa de ser um garoto para se tornar um homem sem motivação.
E esse ponto do arco do personagem do Guts é bem curioso, porque muita gente fala do arco da Era de Ouro simplesmente por ser um dos momentos mais importantes do mangá, e honestamente, uma thumbnail fácil de pessoas reagindo de forma chocada ao eclipse. O que é interessante, porque o eclipse é algo que acontece só no final do arco, enquanto a gente tem diversos capítulos carregados de discussões e argumentos sobre sonhos e objetivos de vida. Como eu disse anteriormente, depois de passar por essas experiências traumáticas, o Guts se tornou o que eu chamei de homem sem motivação, o que é um contraponto bem interessante quando a gente é apresentado ao filho da puta do Griffith e ao bando do Falcão no geral, porque todos eles são altamente idealistas com relação a algo em comum: fazer o Griffith realizar o próprio sonho. É claro que cada um deles tinha objetivos próprios, mas todos estavam juntos em prol do sonho de apenas uma pessoa. E infelizmente, como o Guts acaba descobrindo mais tarde, apesar de respeitar e ter apreço por todos os membros do bando, para o Griffith, um sonho era algo conquistado para si mesmo, quase como uma realização pessoal. Ele chega até a acrescentar que um sonho é algo tão importante para alguém que o lado bárbaro dos homens existia justamente para proteger e conquistar esses sonhos. Então a gente tem a clássica cena do Guts ouvindo o Griffith dizer que a vida de alguém que só quer viver um outro dia era inaceitável, e que um amigo era alguém que ele pudesse ver como um igual, o que acaba mudando completamente a visão do Guts. Ser confrontado constantemente com uma realidade onde ele era o único que não tinha um real motivo para viver é a razão que leva o Guts a ter vários momentos muito bem escritos de reflexão, como no momento em que ele sozinho mata um batalhão de 100 homens inteiro, enquanto pela primeira vez começa a questionar o que ele estava fazendo e o porquê de estar arriscando a vida dele daquele jeito. Até porque até aquele momento ele literalmente só vivia um dia de cada vez, só esperando o momento que ele fosse morrer. Curiosamente, essa é como uma releitura daquela cena dos lobos, só que dessa vez o Guts parece estar encontrando um motivo a mais do que simplesmente sobreviver àquele momento. Algo que também é refletido um pouco mais por ele lá naquela cena das fogueiras, onde o Guts diz pra Casca que matar 100 homens não chega nem perto de ser tão impressionante quanto entregar sua própria vida em prol de um sonho, assim como os outros do bando também faziam. E esse momentinho até que dá uma peninha do Guts, cara. Ele só quer ter um objetivo de vida, cara, só isso. Nesse contexto, ele já tinha entregado todas as suas inseguranças e fraquezas para Casca. Ele não era só uma criança em busca de uma aprovação e já não queria mais ser só um degrau para os sonhos do Griffith. O Guts não se sentia mais parte das chamas que compunham o calor da fogueira iluminada que era o sonho do Griffith. Agora, o Guts era um homem em busca de uma motivação. Então a gente tem um eclipse. Eu pulei direto para esse ponto porque ele é como se fosse um momento onde todo o avanço do Guts em se relacionar com as pessoas, entrar em contato mais direto consigo mesmo e até criar laços mais íntimos como ele fez com a Casca, simplesmente fossem destruídos. Sabe tudo isso que ele conquistou? Joga fora, porque a porra do grafite maldito tinha que ser fiel ao objetivo dele, sacrificando todos do bando para que ele pudesse renascer como um super filho da puta. Sério, mano, não sei como ainda existe pessoas que defendem o grafite, mano. Sério, não sei como, porra. Bom, naquele momento, o Guts perde novamente tudo que ele tinha, desde a possibilidade de um futuro com a Casca, quanto as suas principais ferramentas de batalha, o seu braço e um dos seus olhos. Curiosamente, pouco antes disso acontecer e do Skull Knight surgir para salvar ele e a Casca, o Guts realiza um violento massacre dos apóstolos ao seu redor, mais um reflexo da cena dos lobos, só que dessa vez, novamente retornando ao sentido de antes. Apenas uma luta desesperada de alguém que não quer morrer. Eu gosto de pensar que a cena da matilha reflete perfeitamente o que seria a narrativa de Berserk a partir daquele ponto, porque é uma representação visual muito boa de alguém que constantemente está sendo cercado e atacado pelas adversidades que simplesmente não param de acontecer. Naquela cena, o Guts já tinha desistido de viver, mas existia um pequeno fio na sua existência que fez ele lutar pela própria vida ao máximo que podia. E isso não apenas se repete no Eclipse, como em toda a jornada do Guts em busca da sua vingança. E é exatamente. Por pior e mais traumático que tenha sido o Eclipse, aquilo deu um propósito por Guts: matar o Griffith. Quem tem por que viver suporta quase qualquer como.
Essa frase define perfeitamente a jornada do Guts após a experiência que ele viveu no Eclipse. O Guts se tornou não só um homem com uma motivação, mas também uma força de violência e brutalidade que se recusa a morrer. Talvez por força, talvez por teimosia. O que importa é que, com o decorrer da jornada, a gente consegue perceber que esse objetivo acaba mudando aos poucos, deixando de ser uma busca incansável por violência e conflito para se tornar um desejo intenso pelo simples descanso.